Primeiro, eu queria chamar a atenção para um fato que tem se repetido com muita frequência aqui na CPI, que são acusações desrespeitosas à figura da nossa relatora. Eu faço isso porque quando alguém agride outra, ou quando parte para a agressão, é porque faltou argumento. E quando falta argumento, é porque a tese que propuseram de que o 8 de janeiro é fruto de uma negligência de um governo que acabara de assumir um governo há 8 dias, 7 dias na prática, era responsável por um evento construído a partir de um entendimento de que a democracia não importa, de um entendimento de que o país deveria seguir e continuar com o presidente que estava, custasse o que custasse, que deveria continuar independente das urnas darem a ele a vitória. E eles se organizaram, inclusive, para questionar as urnas. Se organizaram para questionar sistematicamente, através da tal milícia digital, as instituições democráticas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Passaram 4 anos fazendo isso. E trabalharam neste período, o próprio presidente trabalhou e tentou mostrar que o Exército não passava de um puxadinho que ele colocaria onde quisesse. Ele passou essa ideia para a sociedade. Ele passou essa ideia reforçada por algumas manifestações do general, o general Vilas Boas. Me desculpe, porque eu sempre travo quando falo do Vilas Boas, por conta das declarações que ele deu, que levaram e estimularam a prisão do ex-presidente Lula, que tentou intimidar as instituições. Então, a gente vem acompanhando que parte de oficiais do Exército, da Reserva e da Ativa se submeteram a este papel de serem um puxadinho, ou de fazer das Forças Armadas um puxadinho de um governo que pretendia continuar no cargo um presidente, ou manter no cargo um presidente, a qualquer custo, inclusive ao custo de milhares de vidas de brasileiros. Porque não me digam que aquele decreto de armas que estimulou a armar e tirar do próprio Exército, e o Exército permitiu que tirasse do seu controle o controle das armas que estariam com os CACs. O Exército perdeu o controle da quantidade de armas no Brasil. Então, não me diga que que essas Forças Armadas não tinham algum grau de conivência com algo que a gente já experimentou ao longo de toda a história do século XX, que foram várias tentativas de golpes militares no Brasil. E que nós achávamos, todos nós brasileiros achávamos, que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas tinham encontrado o seu lugar da defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da garantia da integridade do nosso território e da nossa sociedade. Mas não. A gente viu essas Forças Armadas reforçarem
atitudes antidemocráticas, atitudes de agressão às instituições democráticas, todo o período. E vejam, nós estamos falando de 4 anos de tentativas de desmoralizar a sua casa, a Câmara dos Deputados, a minha casa, o Senado Federal, a nossa casa, que é a casa do povo e dos estados que representam a federação deste país. E me causa estranheza que membros dessas casas não consigam entender a importância do voto que receberam para estarem aqui representando o povo num Estado democrático de direito e numa democracia, e assumir a defesa de uma tentativa de golpe que se frustrou. Se frustrou porque parte das Forças Armadas não toparam a aventura de um golpe. E o 8 de janeiro virou, na prática, um ato terrorista daqueles que não se conformaram em não haver o golpe de Estado. Não havendo o golpe de Estado civil-militar, que era assim que era chamado, tem, na prática, um ato terrorista no dia 8 de janeiro. E querem transformar esse ato terrorista, que é uma sequência da frustração de um golpe cívico-militar que estava urdido, numa responsabilidade de quem está chegando. Eu disse aqui que parte, não estou falando da instituição, dos oficiais e dos componentes tiveram o cérebro comido por uma bactéria autoritária que definiu um novo caráter para esses oficiais e que passaram a defender e a urdir contra a democracia e contra o povo brasileiro. No meu estado, general, ninguém pode ficar parado na frente do quartel, porque ninguém deixa. Por quê? Deixaram acumular pessoas em frente de quartéis, que é a área de segurança nacional. Por quê? Essa é a pergunta que ninguém responde. Por quê? Manifestação pacífica na frente do quartel não pode, porque aquilo é área de segurança. Então não se justifica ter ali um aquartelamento sob a proteção do próprio Exército. Porque membros da corporação da Polícia Militar disseram que não tinham acesso e que não poderiam ter acesso e que não poderiam desmobilizar porque o Exército não permitia. O Exército não permitia. O general G. Dias, assim como a nossa, e eu quero aqui fazer um desagravo porque é desrespeitoso, é machismo, é achar que o povo é besta e, como não tem argumentos para justificar o injustificável, que era um golpe de Estado, agride a nossa relatora, que é zelosa em tudo aquilo que faz. E quero concluir dizendo que o general G. Dias estava com a cabeça de 2010, e achava que a instituição da qual ele faz parte, que ele ama, agiria do mesmo jeito. E acreditou. E parte daqueles que foram para lá traíram o Exército e se colocaram a favor deste ato terrorista. A pergunta que eu faço é que, na noite do dia 8, quantos fugiram? Quantos deixaram aquele acampamento que jamais deveria ter sido permitido, porque é área de segurança nacional, senhor presidente. Quartel-general, quartel, batalhão, qualquer lugar, não se pode nem parar o carro. Você tem que parar lá na frente para descer e se deslocar para poder entrar. Quanto mais se amotinar na frente de um quartel-general contra a democracia. Portanto, é preciso explicar
muito ao Brasil e aos brasileiros esses fatos, porque de fato aconteceu um ato terrorista e uma tentativa de golpe. Não adianta vir com outras narrativas mentirosas que o povo não engole mais.